Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao capítulo 8º do livro do Gênesis. E a nossa meditação vai versar sobre parte deste capítulo, mais precisamente do versículo 1 ao versículo 14. Quero que você preste atenção de antemão que este capítulo 8º do livro do Gênesis fala de uma espécie de recriação. Se houve a primeira criação, sobretudo descrita no capítulo 1º do livro do Gênesis, agora no capítulo 8º há como que uma nova criação. E isso fica notório pelo modo como o autor sagrado usa suas palavras. Preste atenção. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E agora, fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. Vento, ruá em hebraico, como vinha dito no capítulo 1º do livro do Gênesis, onde o sopro de Deus, o vento de Deus, estava sobre as águas, estava como que fecundando para que surgisse a humanidade. Agora o mesmo vento, o mesmo sopro, o mesmo ruá, está como que fecundando esta nova humanidade. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras do céu, e foram retidas as chuvas. Da mesma forma como no capítulo 1º, as águas que estavam acima da terra das águas que estavam no nível da terra se separaram, agora há uma nova separação. A ordem é posta novamente por Deus, porque Ele está como que recriando a humanidade, está fazendo com que as águas fiquem retidas acima do firmamento e que as águas fiquem retidas ao nível da terra. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. E agora no versículo 4, no 7º mês, já começa a fazer alusão ao 7º dia, onde depois de Deus ter criado todas as coisas, Ele contemplou sua obra criada. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco, até o 10º mês. E no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. Lá no capítulo 1º do livro do Gênesis, o que é que nós vemos? Vemos que depois de Deus separar as águas acima do abismo e abaixo do abismo, a terra foi criada, apareceu a terra. Aqui aparece novamente a terra, porque há uma nova criação. Daí o versículo 6 vai dizer: no fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca. 40 dias, fazendo alusão agora ao livro do Êxodo, visto que o autor sagrado tinha presente a libertação. 40 dias, como foram os 40 anos que o povo de Deus passou ali no deserto, depois de sair do Egito, rumo à terra prometida. 40 anos que foram anos de purificação para aquele povo. Então, no fim de 40 dias, isto é, depois daquele tempo de purificação que o dilúvio proporcionou para que nascesse uma nova humanidade, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para o outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba. A pomba, inclusive, é um símbolo universal da paz. Você sabe tão bem quanto eu que a pomba representada com um ramo em seu bico é o símbolo universal da paz. É interessante que, especialmente entre Israel e Palestina, isto não é assim tão bem aceito. Eu me lembro a primeira vez que fui a Israel,
Naquele tempo, ainda era muito bem delimitado o território palestino dentro do Estado de Israel. Eu lembro que, para ir a Nazaré, quando passamos ali pelo muro, não é? O portão do muro que dividia a Palestina de Israel, o guia pediu para que nós olhássemos para trás. Quando olhamos para trás, estava um leão, que simboliza o Estado palestino, trazendo em sua boca a pomba da paz morta, porque evidentemente vivem em conflito, ou viviam principalmente em conflito, aqueles povos naquela época. Então, a pomba, apesar disso, ela é o símbolo universal da paz, até os dias de hoje, mas devemos nos questionar se esta paz é verdadeiramente para todos os povos, visto que os palestinos e os israelitas viviam e ainda vivem, em certo sentido, em conflito. Soltou a pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Preste atenção agora. Esperou mais 7 dias, novamente fazendo alusão ao 7º dia, no qual Deus, depois de ter criado todas as coisas, sentiu satisfação contemplando a obra que havia feito. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico a folha verde de oliveira. Da mesma forma, como o capítulo 1 do livro do Gênesis vai dizer que Deus criou toda a vegetação para dar como alimento ao homem, agora a pomba traz em seu bico um ramo de oliveira, querendo dizer que a vegetação também foi recriada, porque há em Noé esta nova humanidade. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias, mais uma vez, a alusão ao dia do descanso de Deus, isto é, da satisfação de Deus em contemplar a obra criada. O autor sagrado quer ressaltar a satisfação de Deus também em recriar a humanidade, recriar como que o cosmo existente, a partir daquele microcosmo que foi a arca ali naquele dilúvio. Deus sente satisfação com a nova humanidade que vai surgir a partir de então. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Assim, concluímos a meditação desta primeira parte do capítulo 8º. E peço a você que se prepare para o próximo encontro nosso, fazendo a leitura prévia dos versículos 15 a 22 deste mesmo capítulo 8º do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.